Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal E Agora Quem Conta? Antes de contar quem vai estar aqui conosco contando belas histórias, peço a você que se inscreva no nosso canal e deixe aqui o seu like. Bom, são histórias mais do que emocionantes que nós vamos ter hoje com ele, o Dr. Vitor Ceuto. Seja bem-vindo, Vitor. Vitor Ceuto faz parte aí de um cartel aí muito bacana do judô do Espírito Santo e com certeza com histórias emocionantes para contar a cada um de vocês. Boa tarde, tudo bem? Vou fazer esse pequeno vídeo para contar mais ou menos como que foi aí a minha trajetória dentro do judô capixaba, desde o início lá até 2012, que foi quando eu deixei o Espírito Santo por motivos de estudo, né, trabalho. Queria parabenizar o CC Leonardo por esse projeto, muito legal a gente ver. Algumas histórias a gente já conhecia, só que sempre tem alguns detalhes aí que a gente fica sabendo depois e é bem legal, tá? As histórias do pessoal mais antigo, né, como do Thiago, o CC Meneghetti, de vários outros professores aí que eram espelhos aí pra gente quando nós começamos, né? A gente conhece um pouco da história do que a gente conviveu com eles, mas a parte lá de trás, como eles começaram, tudo tá sendo bem interessante aí. Me sinto honrado de ter sido convidado para participar, porque isso traz para mim que de certa forma a gente fez alguma diferença aí na história do judô capixaba. Então eu vou contar um pouco como que começou e como que foi o decorrer da minha jornada aí no judô. A minha história ela se confunde um pouco com a história do meu irmão, né, do Felipe Ceuto. A gente só tem um ano de diferença, tá? Até no mesmo dia a gente nasceu, só que com um ano de diferença. A gente começou a treinar junto, né? Minha mãe colocou a gente no judô em 89, eu tinha 4 anos, né? E meu irmão tinha 5. E a gente começou a treinar no secagem. E eu lembro uma história engraçada que era só na terça e quinta que a gente ia treinar e era pela manhã. A gente estudava à tarde. Aí eu não sei se eu não consigo me recordar muito bem de como que funcionava a época dos dias de treino, assim, tudo. Mas a gente começou próximo das férias do meio do ano. A gente treinou aí um mês, 2 meses mais ou menos. E depois a gente entrou de férias, né? Aquele recesso escolar do meio do ano, tudo. Aí tinha paralisado o judô. Aí eu não sabia que não ia ter mais judô e tudo. Aí minha mãe sempre acordava a gente cedo pra ir treinar. E não deu a terça-feira e ela não foi me chamar, meu irmão tava dormindo. Eu peguei meu kimono já, coloquei a calça, me vesti e fui lá acordar minha mãe pra ir treinar. Aí ela me olhou com a cara feia, mandou eu sair correndo que não tinha treino de judô não. Eu saí triste e só faltou tomar umas bordoadas por ter acordado ela cedo e o judô não tinha, pra ver que a gente já gostava muito de praticar, né? Então a gente começou no secagem, lá a gente foi até 94, até 1994, e conheci várias pessoas lá que continuaram no nosso caminho, né? Principalmente a CC Fabiana, que eu tive assim, que eu tinha mais uma, como é que posso falar? Uma recordação grande de lá, porque mesmo depois que a gente saiu de lá, depois a gente foi treinar no CC Sérgio, Yamaguchi, e depois no Praia Tênis Clube com o CC Francisco, né? Com o Chicão.
E de vez em quando a Fabi ia dar umas aulas lá pra gente no praia, pro CC Chicão. Teve uma época que ele se acidentou de moto e não pôde ir, ela que cobriu as aulas, ela junto com o Bruninho. O Bruninho enchia a gente de porrada na época. e várias outras pessoas, o próprio Leonardo, filho do CC Paulo. O CC Paulo que sempre tratou a gente muito bem. Aí quando a gente treinou, ficou até, foi em 1990, foi em 1994, a gente ficou 5 anos lá. Em 95 a gente foi pro Yamaguchi, né? Eu não me recordo muito bem o porquê, mas eu lembro que a gente foi junto, foi eu, meu irmão e o Leonardo, Léo Lucas, né? O Carlito era muito amigo da minha mãe e a gente acabou indo pro Yamaguchi por causa do Carlitão. Ficamos lá em 95 e 96, tá? Foi a época que eu tava lá com 10, 11 anos, naquela época chamava, acho que era o infantil, né? Acho que 8 e 9 era mirim, acho que 10, 11 era infantil. Que foi, na minha época já teve brasileiro mirim, né? Eu cheguei a participar de brasileiro mirim e depois foi os brasileiros infantil. Também participei dos 2 anos. E o C6 Sérgio deu uma afiada boa no nosso judô, principalmente no meu, assim, eu tive uma melhora na qualidade técnica boa lá. Ele tinha um Seotoshi que era forte, ele gostava que a gente fazia e ele deu uma acertada boa nos meus golpes. Participamos de alguns campeonatos por lá, tá? Tinha uma equipe boa pra caramba lá, o treino era forte. Tinha o Renan, que ele era filho do Iraci, e eu nunca mais vi os dois também. É um pessoal que a gente perdeu o contato, eles pararam com o judô. O Renan, eu encontrei uma época com ele na escola técnica, mas depois eu nunca mais, nem por rede social, eu tive contato com ele. Tinha o Iraci, né, e o Isaac e o Renan, que eram os 2 filhos dele. O Isaac era mais velho, mais pesadão, ele era mais velho que o Felipe também um pouco. E o Renan era meu treino direto lá, assim. O Renan foi vice-campeão brasileiro. Ele era fora da curva, assim, ele era muito bom de judô. Então eu tive esse crescimento grande lá com esses treinos. Aí tinha a galera mais velha que enchia a gente de porrada, né? Léo Lucas. O Rodolfinho, na época que a gente tava lá, ele tava um pouco afastado já, que eu me recorde. Aí eu lembro do Aragão, que o Aragão era forte pra caramba. E tinha o Fernando, aí tinha a galera mais velha que eles também, que era o Orliz, o Rafael Câmara, que é advogado hoje, o Fabrício Fraga, Andy Fabirro. E em 96 a gente foi numa competição na Argentina. Pô, a gente era... Aí foi todo mundo, foi eu, foi o Renan, o Léo, foi o Fabrício e foi o Fabrício e o Rafael. A gente ficou tudo no mesmo quarto. O Iraci foi junto, tomando conta da gente. E só que o Iraci ficou com o Renan no quarto, eu fiquei no quarto. Eu, Léo, Fabrício e Rafael. Aí, porra, essa viagem foi difícil de eu ir, porque a gente não tinha patrocínio nem nada. A gente ia nos brasileiros porque tinha aquela lei Jaime Navarro, né? E eles custeavam tudo de graça pra gente. Era viagem de avião e hotel, porra. Tudo de graça e pelo acesso ao esporte. Era como a gente conseguia viajar naquela época. A gente tinha um pouco de dificuldade financeira naquela época, não conseguia ficar... Não tinha essa de ficar viajando. Tanto que essa viagem pra Argentina foi complicado. Minha mãe tentou... Eu vinha de bons resultados e tal. Mas minha mãe tentava patrocínio, mas é igual hoje, não consegue. Ninguém... É difícil de alguém conseguir patrocinar, principalmente esporte amador e que... criança ainda. Aí... Um dia eu cheguei em Guarapari e meu avô falou que ia pagar a viagem pra mim, que era pra eu ir.
que ele ia custear a viagem. Aí preparou tudo lá para viajar e tal. E como a gente era ruim de grana, porra, não tinha Vitória, só ficava em Vitória, Guarapari, não tinha roupa de frio. E lá era, se eu não me engano, era perto do meio do ano, época de inverno. E foi um pouquinho complicado. Eu peguei umas roupas emprestadas com a minha madrinha, que não era, que minha mãe pediu emprestado e tal, aí tinha uma calça térmica lá que era tipo um colanzinho assim que ficava na perna. Aí o dia que a gente chegou lá no hotel, eu no quarto com os caras, e aí na hora que eu fui trocar de roupa, os caras me viram com aquela calça colada na perna e começaram a me chamar de Belas Calças. Até hoje esses viados aí me encontram e ficam me sacaneando. Aí outra coisa engraçada dessa competição foi que aí a gente lutou primeiro do que eles, e aí foi campeão, eu, Léo, o Renan, nós três. Aí minha mãe tinha mandado um monte de comida, né? Uma bolsa era só comida, biscoito, chocolate, não sei o que. Tinha uma caixinha de Ferrero Rocher lá, que era o doce que eu mais gostava. E na hora que eu cheguei no quarto, os caras sabiam que a gente tinha vencido, eles correram pro hotel antes. Aí abriram minha mala com os doces lá, comeram os chocolates inteiros lá. Aí fizeram bolinha com papel e fizeram um caminhozinho assim, até a mala vazia, não tinha mais nada pra comer. Fiquei puto com os caras, mas pô, vai fazer o quê? Se eu tentasse dar porrada, eu só ia apanhar. Então eu tive que aguentar quieto. E enfim, aí em 2096 foi o último ano que a gente treinou no C6 Sérgio. Aí o Felipe até contou na live dele que minha mãe tava com dificuldade para levar a gente para treinar, e como o Sérgio era longe, era em Jardim da Penha, né? A gente migrou pro Praia Tênis, com o C6 Chicão, tá? Também e a gente começou aí de ônibus treinar, né? Então a gente foi pro Praia Tênis. Aí lá eu conheci que o Judô Aliança era no Praia Tênis, né? C6 Chicão dava aula lá. Então a gente ficou lá 97, 98. 98 a Sensei fundou lá junto com o Marcos e a Ana da Corpus. Eles tinham fundado já o Instituto Caminho da Luz, que assistia 40 famílias ali na região de Tararé. E eles implantaram o judô lá, e as famílias, as crianças eram, para continuar no projeto, elas tinham que ir treinar. Depois a gente saiu, o Sensei saiu lá do Praia Tênis, creio que em 98 ou 99, e a gente foi para Drop Shot, ali do lado da ponte Ayrton Senna. O João, que é o dono lá, então o João aguentou a gente bastante tempo lá, e na pior época da vida, na adolescência ali, 14 anos mais ou menos, ele sofreu um pouco com a gente, tá? Aí no Praia, quando a gente conheceu, também tinha um treino muito forte lá, tinha o Gustavo, que era da minha idade, o Gustavo Molin Gouveia, o irmão dele, o Gabriel, que era mais velho que a gente, uns 2 anos. Gabriel, que é até meu colega de profissão hoje, mas ele é urologista, voltou para Vitória, excelente médico, e dava umas porradas na gente aí também na época que a gente treinava. E então era o Gustavo, o Gabriel, aí tinha eu e o Felipe, tinha as meninas também que eram fortes, que era a Jamile, a Daniela, tinha a Edme, mamãe Edme, já puxava a orelha da gente e batia bastante também. A Edme era boa de judô e o bichinho não era mole não. Aí tinha o Eduardo, nosso salgadinho, grande amigo nosso, cara da melhor qualidade. Luiz Eduardo, que depois de um tempo saiu, foi treinar com o Francis Ney em Cariacica. O Luiz era muito forte também, acho que chegou a ser vice-campeão brasileiro também na época que a gente estava lá no juvenil. E o bicho pegava no treino, né? Aí quando o CC migrou lá para Drop Shot, a gente foi junto, e depois os treinos começaram
apertar mais, a gente começou a ficar mais velho, tudo, e a gente começava a treinar mais na instituição, que o espaço era maior, né? Mas tinha uns meninos que estavam começando, só era todo mundo faixa branca, cinza, azul. Então a gente treinava entre a gente e os meninos iam acompanhando, né? Até que chegou uma hora que os meninos começaram a ficar duro também e começaram a treinar forte com a gente. 2000, primeira competição do ano, tive 2 anos ruins de competição, em 98, 99, que época que tava ali 13, 14 anos. Eu olho hoje assim, antes eu vinha ganhando tudo e tal, chegou ali 13, 14 anos, comecei a perder competição, uma atrás da outra, os meninos mais fortes do que eu, e eu comecei a engordar, eu ficava gordinho no peso de cima, e os meninos fortes e tal. Isso provavelmente foi um atraso aí na minha puberdade, aí eu comecei meus hormônios a chegar um pouco mais tarde. Mas também quando chegaram também, então ali final de 99 ali, aí porra, eu ia pra Guarapari, ia surfar, tinha uma galera que fazia trilha de mountain bike, porra, era surf, mountain bike. Sexta-feira eu saía da aula de manhã e corria pra Guarapari, então era surf todo dia de manhã. Eu andava de skate à noite, e à tarde eu fazia mountain bike com os caras. E na sexta noite eu comecei a treinar jiu-jitsu em Guarapari com alguns amigos meus, estavam começando lá e tal, e eu comecei a treinar com o Lisandro, bicho monstro também, forte, me ajudou bastante aí na parte técnica de chão aí e de preparo físico também. Então eu ia saía sexta de Vitória e ia pra Guarapari e comecei. E tava voando essa época. Aí primeira competição de 2000, umas 2 semanas eu indo treinar em Guarapari. Aí não, a sexta, era 2 semanas antes da competição. Aí eu treinando jiu-jitsu lá e tal, porradaria. Aí o cara me pegou numa chave de braço, eu senti um pouco assim. Mas aí continuei lutando, treinando, treinei a semana da competição. Um incômodozinho no cotovelo. Aí fui competir. Primeira luta, eu e Bruno Bala, grande amigo meu, cara sensacional. A gente competiu bastante aí na época que a gente era moleque. Depois que a gente ficou mais velho, a gente ficou peso diferente, mas a gente competia direto antes. Aí a primeira luta eu com o Bruninho. Aí, foi entrar um Moroteço e Nag. Na hora que eu joguei o cotovelo pra dentro pra entrar, senti um estalo, uma dor infernal. Eu já caí de joelho, caindo pra trás. Quem tava arbitrando minha luta ainda era o Aragão. Ele ficou desesperado, não sabia o que fazia, colou as placas lá. Ele conta isso até toda vez que eu encontro com ele, ele fala disso. E eu tive uma fratura no cotovelo nessa época. Bem numa zona de crescimento de um osso do cotovelo, onde os tendões flexores do antebraço ali, eles se originam. Então, na hora que eu fiz o movimento que fez um valgo ali no cotovelo, tracionou aquilo ali e abriu. Pá! Aí, puta merda. Aquela dor, aí fui pro pronto-socorro. Aí me colocaram um gesso. E fiquei 2 semanas de gesso, uma dor só piorava mesmo. Toda vez que eu ia lá trocar o gesso e fazer outro raio-x pra ver se tava ficando bom. Aí o Sensei falou, vou te mandar você ir no médico, que é um colega meu, o cara é muito bom, e você vai nele lá. Aí eu fui, o doutor Zé Eduardo Grande Ribeiro Filho, foi até meu professor na faculdade. Aí o Zé Edu, na hora que ele viu o meu primeiro raio-x, falou, você tem que operar. E hoje eu sou ortopedista, cirurgião de ombro e cotovelo, e realmente tinha que operar desde o início lá, então eu perdi essas 2 semanas aí imobilizado. Aí eu operei 1 semana depois, até pedi exame e tudo, pedi pra internar e operei. Aí fiquei quase o ano inteiro parado. Deu uma rigidez muito grande o cotovelo pelo tempo de imobilização.
Eu já estava meio musculoso já na época, então era difícil ganhar o movimento de novo, ganhar o alongamento muscular. Eu fiquei 6 meses fazendo fisioterapia, eu fiz mais de 200 sessões de fisioterapia. E meu cotovelo não voltava a esticar direto, total. O pessoal implicava comigo, falando que eu parecia uma xícara andando, que o braço ficava flexionado, aí eu andava com a mochila e com o braço apoiado para disfarçar. Mas foi um ano ruim para mim. E voltei a treinar, acho que em agosto, setembro mais ou menos, que eu fiquei esse tempo todo parado. E foi bem ruim assim esse ano, porque eu não tava bem, aí parei com tudo, não conseguia treinar nem nada. Aí foi um ano que eu dei uma pegada maior nos estudos. Eu tava fazendo escola técnica na época, eu tava no primeiro ano do ensino médio aí. Então foi bem ruim. Aí uma vez eu me emputeci na fisioterapia, o cara montava em cima do meu braço, puxava, fazia uma força do caramba e não conseguia. Eu falei, eu vou... Aí eu voltei no Zé Edu, falei, Zé Edu, quero voltar a treinar, a fisio não tá andando mais e tal, eu acho que isso não melhora mais do que isso, eu quero tentar voltar a competir, eu quero voltar a treinar judô, que é a única coisa que eu gosto de fazer. Ficar sem treinar eu não vou, não, você pode voltar, mas volta devagar. Aí eu já peguei, aí voltei pra musculação também, que eu já fazia musculação desde os 14 já, desde 99 lá eu já tinha começado na musculação. E porra, eu voltava pra musculação, pegava aquele banco Scott lá, eu colocava um peso de 20 quilos lá, de halter assim, não conseguia pegar nem 10, 12 né? Colocava um de 20 quilos e deixava aquele peso caído lá pra esticar meu braço todo final de treino. Ia treinar judô mesmo, pedir os caras pra ficar me dando chave de braço pra estender. Até que ganhei um pouco, ainda tem uma limitação residual ainda, tem uns 5, 10 graus ainda de limite de extensão, mas que não me atrapalhou em nada mais. Voltei a treinar forte, voltei a competir forte. E aí depois que eu voltei a treinar, eu voltei com tudo de novo. Musculação, jiu-jitsu, judô e era treino o dia inteiro. E aí a gente foi indo, né? Contar mais aqui tem história engraçada aí, meu, é o que mais tem. Se for, a gente fica um dia inteiro conversando e não acaba as histórias engraçadas aí. É difícil de falar de todo mundo assim que passou pela nossa história no judô, porque você vai deixar alguém de fora, igual eu ia assistindo as lives aí, sempre que dá eu tô, né, assistindo, porque eu trabalho muito, então na sexta mesmo eu trabalho, mas ali entre uma consulta e outra eu fico ligado ali, e na hora que dá eu ligo o som e assisto pra ver. E cada hora você vai recordando aí uma coisa que aconteceu e tal. Você vê a pessoa contando as histórias, você lembra de muita coisa e tal. Então, as histórias boas aí tem inúmeras aí, né? Falar que mais de 90% dos meus amigos aí eu fiz no judô, são as pessoas que eu mais tenho contato hoje, que eu mais confio e que são meus amigos mesmo, assim. Aquelas pessoas que você sabe, que você pode contar, né? Praticamente vivi minha vida inteira no judô, né? Desde 89 aí, com 4 anos até hoje, eu nunca deixei de treinar um ano direto, sempre dentro do tatame. Felipe já falou aí da nossa história quando o Sensei fez a cirurgia em 2001, né? Final de ano de 2000, início de 2001, que foi pra gente assim, foi uma porrada forte, né? Foi o primeiro parente assim que eu digo que eu tive uma perda familiar, né? Eu nunca tinha tido nenhuma perda na família assim, não sabia, nunca tinha passado pelo luto, por essa dor da perda, né? E foi muito ruim, né?
Essa aí o Felipe já falou e depois a gente assumiu lá. A gente tentou dar continuidade, né? A gente falou, não, a gente não pode deixar isso aqui acabar. E continuamos tocando lá o Judô Aliança junto com o Júlio. O Thales junto com a gente, eu, o Felipe, o Thales, o Júlio. Tinha um pessoal mais novo, o Idner já treinava lá, o Adson também, que eram todos alunos de Sensei lá pelo projeto. Tinha a Ana Paula, que virou policial hoje, também era uma das minhas mais velhas que treinava lá. A Tuane, que foi a nossa primeira faixa preta aí da instituição. Foi a primeira aluna faixa preta formada nossa lá. Excelente fisioterapeuta aí, quem precisar. Então, acho que assim, nessa parte aí de 2001 pra cá, era uma época que a gente já estava se destacando mais aí nas competições. O Felipe chegou aí o Felipe era juvenil ainda, se não me engano, primeiro ano de juvenil. Foi para uma seletiva nacional, para a seleção, foi para a pule de 4, acho que foi em terceiro. Só que a gente treinava meio que pela nossa cabeça, né? A gente não tinha o Júlio lá que ajudava a gente, mas não tinha sensei lá, né? Não tinha o Chicão lá. Ele preparava o planejamento de treino pra gente, botava a gente pra correr, levava a gente pra subir lá o morro da televisão, botava a gente pra correr em Camburi, vai e volta, e treino físico e tudo. Porque a gente tava começando a ficar bem, aí aconteceu isso, e depois a gente tentava dar aula, né? Com o que a gente tinha aprendido, a gente reproduzia o que... aquele professor que só reproduzia o que aprendeu, né? Nem tinha idade de fazer faculdade ainda, na verdade. A gente fazia ensino médio. O Felipe tinha acabado de entrar na faculdade de Direito. Então, de conhecimento técnico, assim, de pedagógico, de a parte técnica mesmo da educação física a gente não tinha, mas é o que a gente tinha para fornecer lá para não terminar o judô. E a gente, corria atrás, tentava ir treinar fora. Ficava o Yamate, abria as portas da academia direto pra gente treinar. A gente treinava no Átila também. E foi isso. A gente acabou que teve foi penalizado um pouco aí com essa falta do nosso professor, né? A gente virou professor ali, eu tinha o quê? 15 para 16 anos, Felipe 16 para 17. Mas mesmo assim a gente nunca parou de tentar, nunca parou de acreditar. E enfim, falar aí que eu tava falando sobre os amigos aí do judô. A maioria dos meus amigos, todos do judô, né? O Thales é meu irmão, né? Não precisa nem de falar. O Alessandro, né? São as duas pessoas que eu tenho mais contato assim hoje, né? A gente mora aqui em São Paulo. É isso, a história ela se repete um pouco com a história do meu irmão, né? E quando a gente chegar lá na live ao vivo lá, o pessoal vai lembrando as coisas aí, a gente vai conversando e vai relembrando aí os bons momentos aí da nossa passagem pelo judô, né? Quero ver se o Aristácio vai assistir essa live, tem bastante coisa pra falar aí dele aí. Foi um cara que me tirou da zona de conforto aí quando eu tava voltando do meu pós-operatório aí, me botou pra treinar forte. Ele morava na mesma rua, ele morava na rua de cima da gente lá no centro de Vitória. E a gente se conheceu treinando no Meneghetti ali no centro, que 2 vezes por semana a gente ia treinar lá. O CC Chicão levava a gente pra treinar lá, pra pegar um treino mais forte. E conheci o Aristácio lá. Uma coisa muito boa na minha vida, um cara que é excepcional. Fez uma diferença grande aí no meu preparo físico aí e no meu judô. A gente trocava porrada forte aí quando a gente era mais novo. E meu irmão também, meu amigão até hoje. O cara
sensacional. Mas vamos ver, durante a live aí o pessoal vai lembrando mais aí das coisas. A gente se vê aí na quarta. E espero não ter nenhum problema e não atrasar, mas eu deixei 2 horinhas aí de intervalo lá pra ter essas 2 horas aí pra dar algum problema e eu conseguir resolver. Beleza, Léo? Um abraço.